Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira. Eu sou Rodrigo Oliveira, hoje é 1º de dezembro de 2025. 2025 que vai terminando, entra no seu último mês com o Ibovespa acelerando, né? O Ibovespa que subiu 6,37 no mês de novembro, novo recorde, né? Mais uma vez um recorde, é o melhor ano aí nos últimos 3, 4, depois eu vou dar uma olhada mais a fundo, mas é o melhor ano do Ibovespa em algum tempo já, e indicando, né, um novo patamar aí para o nosso índice acionário para o ano que vem, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, a gente espera, inclusive hoje, né, tem duas falas importantes. O Powell fala lá nos Estados Unidos, mais ou menos 10 horas da noite aqui no Brasil, e o Jerome Powell, né, para quem não sabe, o presidente do Federal Reserve, presidente do Banco Central norte-americano, por assim dizer, teve falas anteriores onde ele estava um pouco mais hawkish, né? Parecia que não ia cortar os juros em dezembro, etc. e tal. E o pessoal espera uma mudança de tom nessa fala dele, uma vez que o mercado já precifica aí um corte de juros na reunião da semana que vem em 87,6% de probabilidade, né? Isso chegou a ficar em 30% depois do encontro do FOMC passado, né? Quando o Powell sai da reunião na coletiva, ele indica que o Banco Central americano estava mais cauteloso sobre corte de juros, e aí vários membros do Fed falaram na mesma linha, e isso veio mudando com alguns dados aí de desemprego, alguns dados do mercado de trabalho mostrando uma desaceleração que pode levar os Estados Unidos a reverem essa política aí de corte de juros, o que acaba ajudando a gente de certa forma, porque acaba forçando um pouco mais esse movimento de rotation, né? Global rotation, que o pessoal gosta de falar, que é essa mudança de mercados, uma vez que o juro norte-americano começa a ser pouco atraente, né? E o mercado americano já um pouco mais saturado, com altas, né, em alta há muito tempo, e um receio aí dessa bolha, de uma possível bolha de Big Techs, a gente já falou sobre isso também. Então o Powell fala hoje às 10 e pode mudar essa ideia, pode solidificar a ideia do mercado de que teremos sim um corte de juros em dezembro. Ainda falta o PCI, que é o dado de inflação preferencial aí do Fed, para poder aí sim jogar a pá de cal, né? Lembrando que na quarta-feira já entra, o pessoal já entra no período de silêncio pré-Copom, pré-FOMC, e aí ninguém mais pode falar nada sobre isso, ninguém dos envolvidos na decisão sobre os juros pode falar nada sobre isso, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. O Gabriel Galípolo fala hoje, mas é aquilo, né? Como já falei para vocês, o Gabriel Galípolo, ele tem sido muito, aliás, como era o Roberto Campos Neto, com exceção de uma vez quando ele estava em Washington, que ele deu uma acelerada na situação e causou inclusive logo em seguida a gente teve aquela divisão no Copom, né? Mas o Gabriel Galípolo tem mantido a linha. Depois que sai de um Copom, ele mantém a linha até o próximo Copom. Então, a expectativa para a fala dele hoje é baixa, de que haja alguma mudança ou algum aceno na direção de um corte de juros, mas tem uma expectativa grande para a próxima reunião do Copom, aí sim você ter algum gatilho ou alguma indicação no comunicado e na ata de que janeiro ou março a gente pode começar a ver os juros aqui no Brasil caírem, né? Além disso, além dessas duas falas, a gente tem a repercussão na Bolsa da decisão da OPEP de manter a produção onde estava, nos níveis onde estava. Existia um receio de que a OPEP pudesse aumentar a produção, isso não se concretizou, e o petróleo voltou a subir aqui agora acima dos 63 dólares o barril. Além disso, o minério de ferro também acelerou bastante aí no comecinho dessa semana, 1,52 de alta agora, 107 dólares
a tonelada, o que ajuda aí os dois maiores pesos da Bolsa de Valores, a Petrobras, né? Quando você soma as ações ordinárias e as preferenciais, a Petrobras tem aí mais ou menos 10%, aliás, 9% de peso no Ibovespa, e a Vale, que tem mais ou menos 12% de peso no Ibovespa, né? O terceiro colocado aí é o Itaú, só para vocês terem uma ideia. Aqui foi bastante favorecido, vou ver se a gente fala um pouco mais sobre isso na live de amanhã no YouTube, que foi bastante favorecido pela antecipação aí de uns dividendos, que é algo que algumas empresas estão pensando em fazer para evitar aí a tributação sobre dividendos. Basta que você anuncie os dividendos agora e pague, você pode pagar até 2028, né? Então, algumas empresas estão adiantando esse anúncio dos dividendos e colocando mais dinheiro dentro dos balanços para anunciar os dividendos, né? Eu imagino, inclusive, que isso possa ocorrer aí com várias outras empresas. A XP, inclusive, soltou um relatório com as principais candidatas aí à aceleração dos dividendos. A gente pode falar um pouquinho mais no detalhe sobre isso amanhã na nossa live no YouTube. Beleza? Então, assim, o mês fechou bem, né? 6,37 de alta para o Ibovespa. Nasdaq fechou em queda de 1,50, 1,25 mais ou menos, não lembro exatamente o número. Muito aí em função desse negócio, desse medo de que haja uma bolha com as empresas de tecnologia, né? Essa bolha da IA. S&P 500 fechou praticamente de lado no mês, apesar das altas aí, tanto de Nasdaq, que subiu 0,78 na sexta-feira, quanto do S&P 500, que subiu 0,54. Lembrando que sexta-feira nos Estados Unidos foi horário reduzido, né? Apesar disso, o volume aqui no Brasil foi alto, 25 bilhões de volume diário, e que também resultou numa alta do Ibovespa na sexta-feira, último dia de novembro, a 0,45, de 0,45 a 159 mil, fechando então a 159.072 pontos. Novo recorde para o nosso querido Ibovespa, que já soma aí mais de 32% de alta no ano, né? Como a gente falou no comecinho do ano, esse ano é um ano de bolsa, assim como o ano que vem também será um ano de bolsa. Para o mercado brasileiro aqui, nos juros, o pessoal continua apostando em um corte em janeiro, embora ali naquelas opções de Copom a gente também tenha opções de corte em janeiro, né? Também majoritárias, mas com menor amplitude do que na precificação do mercado. Quando você olha para o Boletim Focus, aí não, os economistas têm uma aposta majoritária de corte lá em março. Então, vamos esperar, a gente está próximo a ver esse momento. Muita gente aí apostando que isso pode ajudar a Bolsa e pode trazer a pessoa física, né? O investidor, pessoa física, de volta para a Bolsa, que foi embora quando os juros começaram a aumentar e agora está vendo que ele parado lá na Selic está ganhando 15% e na Bolsa ele podia estar faturando mais de 30% se só seguisse o Ibovespa, né? Que inclusive é a melhor jogada, viu, gente? Se você não tem tempo para ficar analisando empresa por empresa, etc e tal, o melhor esquema, segue o índice, porque você vai ficar bem posicionado. Beleza? O dólar fechou na sexta-feira 5,34, 5,3363, né? Indicando, reforçando aí essa ideia de dólar mais fraco mesmo, que a gente vem defendendo já há algum tempo. Tem gente já pensando num dólar abaixo de 5,30, né? Acho um pouco mais complicado, mas também pode acontecer. E o Bitcoin num ano de derrocada, né? Um ano ruim para o Bitcoin. O ano começou bem, mas está bastante ruim. O Bitcoin no ano já cai 7,43%. Hoje está caindo 4,37% aos 86.438 dólares neste momento, né? O Bitcoin sofrendo bastante nessas últimas semanas. O ouro em alta, 4.250 dólares a onça Troy, 0,74% de alta no mês, 6,22% de alta aí aliás, 6,19% de alta para o ouro no mês de novembro, né? No ano, o ouro ainda tem mais de 60% de alta acumulada, né? Para vocês verem. Bom, hoje o dia deve ser positivo, dado que a gente tem minério de ferro e
petróleo em alta, o que ajuda aí pelo menos 20% por baixo, né? Mais de 20% da Bolsa Brasileira, e aí a gente ainda deve ter, quem sabe, outras empresas pensando aí em distribuir dividendos poupudos ainda, ou pelo menos anunciar, né, a distribuição de dividendos poupudos ainda este ano, que afeta o valor dessas empresas. Beleza? Amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso, principalmente sobre a história dos dividendos, mas fiquem de olho que a gente vai acordar amanhã já com as repercussões da fala do Jerome Powell. Se ele indicar um corte em dezembro, aí a gente tem dólar para baixo e bolsa para cima, provavelmente na terça-feira, mas aí a gente vai discutir um pouco mais disso na nossa live lá no YouTube, que começa sempre terças e quintas, pontualmente por volta das 7h30. Beleza? Um abraço para todos, bons negócios, boa semana, bom dezembro, né? Último mês do ano, a gente já está psicologicamente todo mundo cansado, né? Mas é psicológico isso, viu, gente? Não mudou nada. Mas de qualquer maneira já vai ter férias, né? Cada um aí se organizando para um tempo de qualidade com as famílias. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Bons negócios, como eu falei, boa semana a todos. Bom mês de dezembro e a gente se vê amanhã na nossa live. Até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!